Se a gente está falando em consultório, em clínica privada, o volume de pacientes que procura para fazer rotina, para fazer check-up, aumentou muito nos últimos tempos. Posso dizer tranquilamente assim que mais do que dobrou nos últimos anos. Pessoas que antes talvez teriam algum pudor, alguma resistência, faz muito tempo que eu não ouço falar disso. Quando a gente fala de SUS, não é que o pudor existe, o pudor também desapareceu, né? São raros os casos de pessoas, aquele machão assim, não, não vou fazer, não quero ir. Isso diminuiu muito, eu praticamente não vejo isso no meu dia a dia. Mas no SUS o acesso é mais complicado. Então não é porque a pessoa não quer ir, é porque a pessoa tem tantos outros problemas para resolver e é tão difícil chegar porque você tem que acordar cedo e ir lá tirar uma ficha. Aí você consulta com um profissional para daí ele pedir uns exames, para daí ver se deu certo, daí o cara tem que voltar. Então é uma jornada tão comprida que nessa jornada acaba aparecendo outros problemas, outras doenças, então esse paciente não chega no urologista a tempo, ele acaba chegando com doença avançada mesmo. Parece que tudo atrapalha, né? Tudo ajuda para atrapalhar, né? Quer dizer, Exatamente. todo o processo que o SUS impõe às pessoas é um processo tão desgastante e às vezes aí falam, vai lá na clínica da mulher e da criança, chega lá, não, não é aqui, é lá no serviço social. E chega lá no serviço social, não, mas não é aqui, é lá na farmácia básica. Não, não, mas não é aqui, é lá na Secretaria de Saúde fica na prefeitura. Faz o pessoal, as pessoas de bobo, né? E isso leva a esse tipo de situação. Quer dizer, a pessoa acaba desistindo de cuidar da própria saúde, porque ainda mais se a pessoa é mais simples, né? Porque Sim. daí ela não entende exatamente o que tem que fazer, não entende onde que fica tal lugar e acaba desistindo. Mas enfim, separando essa questão do SUS e da consulta particular, até a gente falava antes, por exemplo, eu lhe fiz a pergunta de quanto por cento dos seus pacientes tem plano de saúde e quantos pagam a consulta particular, né? E você falou em 30% mais ou menos, né? Que Sim, pagam a consulta. sim. Ou seja, de qualquer forma você está pagando porque você está pagando por plano de saúde. Mas como tem o plano de saúde, fica mais fácil de você procurar o médico, né? Assim, é o conceito que a pessoa tem de que já que tem o plano, vai usar. Vai usar. É diferente da pessoa que tem que pagar para ir no médico para consultar. Então é claro que o volume de pacientes que vão fazer rotina é maior em convênio do que em privado, do que em particular. Mas tem também, né? E no SUS também tem. Nos lugares onde eu atendo o SUS, as pessoas vão procurar para fazer rotina, né? Essa dificuldade que existe de acesso, é, ela é maior quanto maior for o centro, né? Se for pegar Curitiba, Florianópolis, é muito mais difícil do que Canoinhas, que é muito mais difícil do que Manjarvieira, por exemplo, que a pessoa chega lá e tem consulta. Então, a culpa não é do gestor aqui, é o sistema É mesmo. O o sistema sistema é falho. SUS é dessa forma e não adianta, né? Não adianta, quer dizer, talvez adiante se a gente tiver um governante que coloque isso, organize, né, esse processo. Agora, como você disse, tem mudado um pouco, os homens estão mais conscientes, mas ainda é muito comum uma mulher levar o marido ao médico? Extremamente frequente. E toda vez que entra mulher no consultório, eu sempre brinco, porque no fundo, quem conta é a mulher, né? O homem vai junto com a mulher e acaba, fica mais quieto, mais retraído, e a mulher é que vai contando o que está acontecendo, o que está... Não que não vá, o homem sozinho. Mas se você me perguntou se vai mulher, Vai sim. É mais mulher extremamente levando frequente mulher junto com o homem. o marido. O medo do toque retal tem mais a ver com dor ou com preconceito, o senhor acha? Tem mais a ver com preconceito. Não é um exame doloroso, é um exame tranquilo, simples, é rápido. Não... Eu sempre brinco com os pacientes, meu dedo tem ejaculação precoce, não precisa se preocupar. É um exame muito tranquilo, não é um exame doído. Claro que quando a pessoa está mais constrangida, é mais desconfortável o exame. Mas é como eu falei, isso diminuiu bastante. Isso independe SUS ou convênio ou particular. O preconceito hoje diminuiu E muito. para aqueles que têm preconceito, imaginar a dor de um câncer de próstata e a dor do toque retal é muito incomparável, né? Existe um comentário que eu, às vezes até sou agressivo isso quando eu falo, mas é que me gera como pessoa uma indignação. Então, quando o homem já chega, porque às vezes chega, o homem já falando assim, não quero fazer isso não, e não sei o quê, eu sempre, e geralmente esse tá com a mulher junto, né? Uhum. Porque ele fica machão quando a mulher tá junto. Então esse geralmente eu já olho para ele e falo assim, tá, o senhor não quer fazer. O senhor já combinou antes com a sua mulher se ela vai limpar o seu bumbum, se ela vai dar comidinha para o senhor? O senhor já perguntou se o seu filho vai poder ficar pegando atestado para levar o senhor no médico, levar o senhor no hospital, para levar para químio, para trazer da químio, porque tudo isso vai dar despesa, vai dar trabalho. Provavelmente algum dos seus filhos vai ter que parar de trabalhar ou ficar vivendo de atestado. A sua mulher vai ter que deixar de viver a vida dela para viver. O senhor já perguntou se eles querem isso? Porque se eles concordarem, aí tudo bem. Né? Não é uma decisão para o senhor tomar sozinho. O Não é senhor uma não é um decisão ermitão. sozinho. Né? Então Exatamente, exatamente. tem que levar isso em consideração. Com certeza. Agora,
Muitos homens devem procurar o seu consultório para falar sobre problemas de ereção. Esses problemas de ereção, que são muito comuns a partir de uma certa idade, eles estão ligados ao câncer, a algum outro tipo de doença? Bom, com o câncer não, é muito difícil. Um câncer de próstata muito avançado às vezes pode comprometer a ereção, mas é difícil que isso aconteça. Não costuma ter relação com câncer. A dificuldade da ereção, 60% das vezes é psicológico, mas em 40% das vezes está relacionado com doença sim. E hoje existe uma associação muito forte da disfunção erétil, da impotência orgânica, que não a psicológica, a que tem doença mesmo, com doença cardiovascular. A explicação até é bem simples, né? Então, a impotência, nesses casos, costuma aparecer por entupimento mesmo da artéria que leva sangue para o pênis. E a artéria que leva sangue para o pênis não é muito diferente da artéria que leva sangue para o coração, que são as coronárias. Então, hoje, a gente considera a impotência orgânica, não a psicológica, a gente considera a impotência orgânica como um marcador de risco para doença cardiovascular. O paciente que tem uma impotência por obstrução arterial, se está entupindo a do pênis, provavelmente está entupindo a do coração também. Então, costuma ser hábito, costuma ser rotina que quando a gente atende esses pacientes, eu pelo menos faço isso, quando eu atendo esses pacientes, além de tratar a impotência, porque é o motivo da consulta, eu encaminho para o cardiologista. Agora, como que trata essa impotência psicológica? É muito difícil de ser tratado. Eu imagino. É muito difícil, porque tem muitos fatores envolvidos, né? É aquela história da bola de neve, o homem falha uma vez, daí a segunda já está ansioso, daí da terceira em diante já não vai mais nada para frente. Então é complicado tratar. Às vezes a gente usa medicação, sim, porque a gente tem que dar uma bengala para o sujeito, porque senão ele não vai ver que não tem nada de errado, né? Mas é muitas vezes uma coisa longa, uma coisa demorada, depende muito do paciente entender que aquilo não é uma doença orgânica de verdade. E quando que o Viagra entra nessa história? O Viagra entra em todas as histórias, porque para qualquer tipo de impotência existe indicação para usar esse tipo de medicação. Como eu disse, na psicogênica, o problema não é uma obstrução, então teoricamente você dá Viagra não adianta nada, mas a gente sabe que se você der uma bengalinha para o sujeito, se ele funcionar 2, 3 vezes bem funcionado, provavelmente aquele bloqueio que ele criou vai embora e pronto. Muitas vezes, porque como eu falei, são situações variadas, às vezes é o cara que está com problema financeiro e daí claro que não vai dar certo no resto, às vezes é o cara que, sei lá, não dá mais certo com a esposa, não quer mais, já mudou, Não há mais não tem mais aquela química e aí não vai dar certo. Às vezes é o contrário, às vezes é um homem casado que daí está traindo, daí com quem está traindo não consegue, porque está preocupado, que está fazendo coisa errada. Então as situações são múltiplas, são várias. A contraindicação para o Viagra? Sim, o Viagra não pode ser usado por pessoas que usam um tipo específico de remédio para coração, que são os nitratos, né? Então, Isordil, Sustrate... Mas ele é vendido sem receita médica, né? Hoje ele é vendido sem receita médica. Quando ele foi lançado, era com retenção de receita, né? Tinha uma tarjinha vermelha especial. Hoje já vende sem receita. Certo. Apesar de que não deveria, né? Doutor, o câncer de pênis atinge 1 a cada 600 homens, um número bastante alto, né? E é causado por falta de higiene e relações sexuais sem camisinha. Mas por que os homens não se cuidam, na sua opinião? Essa história é antiga. O homem não se cuida por uma questão cultural, né? Como eu estava explicando antes da entrevista. Existe uma cultura machista onde o homem é o provedor. Isso felizmente já está acabando, muitas famílias já são diferentes, em muitas famílias a mulher é que é a provedora, na maioria delas hoje já é compartilhado, o homem trabalha, a mulher trabalha, os dois são responsáveis por tudo, mas por muitos anos o homem foi o provedor. Então a preocupação dele era trabalhar, era sustentar a família, então ele tinha outras coisas na cabeça e a saúde era secundária, né? E a mulher é o contrário, a mulher já tinha o objetivo de cuidar da família, então ela sempre se cuidou mais. Isso é cultural, vem do passado, como eu falei, vem diminuindo, isso é muito bom, já não é mais tão assim do jeito que era antigamente, mas isso é um fato real. O homem realmente se cuida menos, a mulher vai muito mais no médico, tanto que é fácil de perceber o resultado disso, a expectativa de vida da mulher é 8 anos maior do que a do homem,